Fundado em 11 de julho de 1985, a partir dos esforços de um grupo de intelectuais liderado pelo historiador José Roberto do Amaral Lapa, o Centro de Memória Unicamp nascia com a missão de adquirir, preservar e difundir importantíssimos acervos documentais sobre a história da cidade de Campinas e região. Arquitetado de maneira a garantir a conservação, preservação e difusão do seu acervo, o Centro de Memória Unicamp, localizado no Ciclo Básico 1, atualmente é dirigido pela professora Maria Carolina Bovério Galzerani, que conta com um importante quadro de pesquisadores, uma equipe gerencial composta de profissionais de recursos humanos, administração e informática, além dos profissionais das áreas técnico-científicas, graduados em cursos como História, Ciências Sociais, Letras, Jornalismo e Biblioteconomia, desenvolvendo suas atividades nas seguintes áreas: Arquivos Históricos. A área Arquivos Históricos reúne documentação textual sobre Campinas e região, que abrange o período do século XVIII à atualidade, atendendo demandas tanto do cidadão comum como do pesquisador acadêmico. Sua equipe é formada por profissionais especializados em organização de arquivos permanentes, auxiliados por um corpo de estagiários universitários das ciências humanas. Quando chegam aos arquivos históricos, os documentos destinados à preservação permanente passam pelo processamento técnico arquivístico, quando são identificados, organizados, descritos e disponibilizados aos pesquisadores interessados através de instrumentos de pesquisa. Seu acervo conta com mais de 800 metros lineares de documentos, acondicionados em estantes deslizantes que ocupam 80 metros quadrados, área especial que necessita de rigoroso controle de temperatura e umidade. Entre os mais consultados estão os fundos do Tribunal de Justiça da Comarca de Campinas, da Santa Casa de Misericórdia e do memorialista, radialista e jornalista Jolumar Brito. Como parte do processo de preservação, todo o acervo se encontra em processo de digitalização. Após ser higienizado, o documento é escaneado numa digitalizadora planetária, que possibilita o ajuste aos diferentes formatos e tamanhos de documentos, gerando imagens em alta resolução. Isso possibilitará, num futuro próximo, a disponibilização de dados via internet, tanto ao público especializado quanto ao público em geral. Arquivo fotográfico. O arquivo fotográfico responde pelo tratamento de fundos e coleções de fotografias e conta com um acervo de aproximadamente 80 mil imagens datadas dos séculos 19 e 20. A conservação e preservação dos conjuntos fotográficos envolve práticas que buscam prolongar sua permanência através de procedimentos como a higienização mecânica das fotografias, que inclui desde a retirada do pó com um pincel de cerdas macias, a retirada de sujidades com o uso de bisturi, até a higienização química, ou seja,
a retirada de material aderido à fotografia com o emprego da cola CMC, que é neutra e reversível. Para garantir maior durabilidade a uma fotografia, deve-se acondicioná-la em jaquetas confeccionadas em papel neutro e de alta gramatura, envolvido por um poliéster transparente. As jaquetas devem ser guardadas em pastas suspensas, também de papel neutro, e dispostas em um arquivo deslizante com pintura polimerizada. Os negativos flexíveis são acondicionados em embalagens especiais de polietileno, em pastas suspensas e no mesmo arquivo. O acondicionamento adequado para os materiais fotográficos compreende a guarda dos documentos em ambiente climatizado, com condições ideais e com umidade e temperatura controladas. A preservação eficaz dos documentos fotográficos se dá, efetivamente, através da geração de negativos de segurança, também processados com qualidade arquivística. Esse procedimento garante ao negativo uma durabilidade de aproximadamente 500 anos. Os impressos fotográficos recebem banhos com produtos capazes de estabilizar o processo de degradação dos documentos. Completando o processo de conservação, mas principalmente visando a disponibilização do acervo, o laboratório fotográfico realiza também o procedimento de digitalização de seu acervo, seguindo as normas sugeridas pelo CONARC. Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos Gráficos. É no Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos Gráficos que se realiza a reparação em impressos e manuscritos existentes no centro de memória. Toda documentação passa por uma rigorosa análise físico-química, que objetiva identificar os danos presentes e, então, determinar quais tipos de intervenção são necessárias e mais adequadas para ampliar o tempo de conservação do objeto. Técnicas como higienização, colagem, pequenos reparos são exemplos de ações cotidianas que retardam o processo de deterioração dessas obras. Laboratório de História Oral. Criado com o objetivo de conservar, preservar e difundir registros essencialmente orais, o Laboratório de História Oral possui aproximadamente 880 horas de gravações, armazenadas originalmente em fitas cassetes, configurando um rico acervo que cobre aspectos da história do tempo presente, captadas durante a realização de pesquisas voltadas à história da cidade de Campinas e região. Dentre as práticas arquivísticas, o laboratório realiza ações que envolvem a organização do seu acervo, mediante regras e convenções nacionais e internacionais, até práticas de preservação, como a transcrição e a digitalização. Também é missão do laboratório orientar sobre a utilização da metodologia da história oral, que envolve desde a pesquisa do objeto, passando pela criação de um consistente roteiro de entrevista e, por fim, aspectos que devem ser observados durante a sua realização. Seu acervo, que se encontra quase que inteiramente digitalizado, pode ser consultado presencialmente. Biblioteca. A biblioteca do CMU nasceu a partir do acervo doado por João Falck Trinca, bibliófilo de Campinas, que reuniu ao longo de sua vida um dos mais completos conjuntos documentais sobre a história da cidade. Com o passar dos anos,
O acervo foi enriquecido com coleções oriundas de diversas instituições do Brasil, através de intercâmbio de publicações e de doações de particulares. Em 2000, a biblioteca foi nomeada Biblioteca Professor José Roberto do Amaral Lapa, em homenagem ao renomado historiador de Campinas e idealizador do Centro de Memória. A biblioteca tem seu acervo voltado para a área de ciências humanas, com especialização em história regional, dando destaque especial para a história da cidade de Campinas. Possui livros publicados a partir de 1780, periódicos que integram coleções de jornais e revistas datadas desde a segunda metade do século XIX até os dias atuais, e uma hemeroteca com cerca de 65 mil recortes de jornais e revistas, além de 2 preciosos mapas da cidade de Campinas, datados dos anos de 1878 e 1900, todos disponíveis à consulta pública. Área de publicações. A área de publicações tem por objetivo divulgar a produção científica, literária e artística realizada por pesquisadores e estudiosos que se valem dos acervos do Centro de Memória. Com o status de uma editora de pequeno porte, a abrangência dos temas veiculados faz das publicações do CMU alvo de grande interesse para pesquisadores das áreas de ciências humanas e para o público em geral. Memória, história local e regional e patrimônio são alguns dos temas que vêm alimentando o catálogo de obras, que ultrapassam uma centena de títulos, muitos já esgotados. A área de publicações é responsável pela edição da Resgate, Revista Interdisciplinar de Cultura, e do CMU em Foco, periódico informativo que divulga as produções técnicas e científicas do Centro de Memória. Acompanhe-nos, acesse o site do CMU, cadastre-se para receber o nosso informativo e seja também um guardião da memória.